Bom dia, amados irmãos e igreja. Gostaria de começar hoje lendo um pequeno artigo do pastor José Nogueira, lá de Fortaleza. Na semana passada, no caso ele está referindo a um evento ocorrido no dia 16/11 deste ano. Aliás, hoje faz um mês que ocorreu isto. Surgiram relatos de autoridades indianas de que um jovem americano, poucos anos após a graduação na Universidade Oral Roberts, havia feito contato com a tribo mais isolada do mundo, na ilha Sentinela do Norte, ao largo da costa da Índia. Uma ilha diferente, uma tribo diferente, mas a mesma ambição de Williams, Harris e Patton, missionários, pregar o evangelho da salvação em Cristo. O povo sentinela é composto por algumas dezenas e nunca na história conhecida teve contato com o resto do mundo. Seu território é protegido pelo governo indiano, que proíbe qualquer pessoa de violar as fronteiras dos sentinelenses. John Allen Chau foi lá mesmo assim, ajudado por pescadores que ele havia pago para transportá-lo sobre a cobertura da noite, com o fardo de trazer a essas pessoas não alcançadas o evangelho do reino. Assim que os sentinelenses o viram, seu corpo rapidamente recebeu várias flechadas. Os pescadores relataram tê-lo visto sendo arrastado e enterrado na manhã seguinte. Esses pescadores estão agora sob custódia e sendo acusados de assassinato, mas a família de Chau pediu a libertação deles. Esse rapaz, então, sabendo bem quem eram este povo, decidiu levar o evangelho para este povo. Impressionante essa história de amor. Porém, hoje iremos estudar sobre uma humildade ainda maior do que a deste rapaz, John. Abram suas Bíblias a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E nós leremos e meditaremos nos versículos de 5 a 11. Filipenses 2 e 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Grande maravilha que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Abençoe a nossa meditação neste texto aqui, nesta manhã.
Com isto, prepare os nossos corações para adorar a Ti como bem mereces, Senhor, aqui no tempo de Natal. Como também prepara-nos, Senhor, para divulgarmos o Teu santo Evangelho. Nós rogamos estas coisas no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nota que realmente o texto começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo começa assim com uma ordem que ele nos dá. Uma ordem de ter o mesmo sentimento que Cristo teve. A aplicação, então, vai ser esta, que nós devemos ser semelhantes a Cristo. E nós vamos, então, procurar desenvolver em que nós deveremos ser como Cristo. Paulo continua, então, dizendo no versículo 6, pois Ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus. Essa palavra subsistindo em forma de Deus é uma questão de uma aparência exterior de uma realidade interior. Isto é dizer, Jesus realmente era e é Deus. O anjo disse a Maria em Mateus capítulo 1, e versículo 23, aliás, desculpe, não foi a Maria, foi a José, que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Esse El no final é uma palavra que significa Deus. Então, por isso, a Bíblia traduz dizendo que quer dizer Deus morando aqui conosco, estando aqui entre nós. João capítulo 1 e versículos 1 e 2, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A Bíblia afirma assim que Jesus é mesmo Deus. Mas, sendo Deus, nota na continuação do versículo 6, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Quanto a esta parte, a nova versão atualizada, que já saiu nesse ano, traduz essa parte, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Isto é, ele sendo Deus, ele não achou necessário manter os direitos de Deus, segurar isto e viver isto sempre. Na verdade, esta parte não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Tem dois sentidos possíveis. Além de reter ou segurar uma coisa para si, outra possível tradução ou ideia seria aquilo que Satanás fez lá muito cedo na criação,
quando ele quis usurpar o lugar de Deus. Ele não estava satisfeito com a grande posição que Deus tinha dado a ele no céu. Ele queria mesmo ser Deus. Então, uma ou outra coisa, de qualquer maneira, não era uma questão de ele usurpar o que não era seu, e nem foi uma coisa, e provavelmente neste sentido aqui seria o correto, ele não sentiu que por ser Deus ele tinha que se manter com os privilégios de ser Deus. Antes, o que foi que ele fez? Versículo 7, então passa a dizer: antes a si mesmo se esvaziou. Esta palavra se esvaziou é como que, digamos, nós tivéssemos aqui um copo cheio de água, esvaziou, tirar só a metade? Não. E realmente a palavra esvaziou está aqui justamente porque este é o sentido, é derramar até a última gota. Jesus se esvaziou. E aí, claro que nós precisamos fazer a pergunta: ele se esvaziou de quê? No caso aqui, quanto ao que ele se esvaziou, alguns vão dizer ele deixou de ser Deus, deixou isto, a sua divindade de lado, se tornou menos do que Deus. Porém, a sua natureza já era de ser Deus. Ele não podia deixar de ser aquilo que ele, por natureza, é. Então, de novo, perguntar o que foi que Jesus deixou, de que ele se esvaziou. Em João 17, versículos 4 e 5, por exemplo, diz, e isto é Jesus orando ao Pai, aqui ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, uma das coisas das quais ele se esvaziou foi a sua glória, a glória que ele tinha antes de vir a este mundo. Ele deixou isto e agora está esperando receber isto de volta. Ele deixou suas riquezas nos céus. Em 2 Coríntios, capítulo 8 e versículo 9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ele se fez pobre por amor de vós. O céu é um lugar rico. Lá fala de ruas de quê? Ouro. As ruas aqui de Itapuã não são de ouro, não.
Na verdade, a riqueza de lá é inimaginável. Não devemos pensar meramente em termos de ruas de ouro. Mas aí eu pergunto, será que um deputado federal deixaria a sua residência em Brasília, o seu cargo e tudo que tinha lá, para vir morar aqui no bairro da Paz? Seria comum, seria normal fazer isto? Mas entenda que isto seria muito, muito menos do que aquilo que Jesus fez. Isto seria menos do que John Chau fez em ir levar o Evangelho aos... como foi o nome do pessoal? Eu esqueci. Sentinelenses, né? Sentinelenses. Ainda seria menos do que este rapaz fez. Jesus deixou também o seu uso independente dos seus atributos divinos. Em Mateus capítulo 24 e 36, por exemplo, Jesus disse: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Nota bem que ele diz: eu não sei de uma coisa, eu não sei da hora da minha segunda vinda. Ele, como Deus, seria onisciente, conhecendo todas as coisas. Pelo menos neste tempo, ele poderia afirmar: eu não sei quanto a isto. Aqui, então, você pode ver uma coisa que Jesus disse que não sabia. Além disto, em Mateus capítulo 27, versículo 26, Jesus clamou, aliás, é 46, Jesus clamou, eu me confundi aqui. Mateus 27 e versículo 26, Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Você tem relacionamentos pelas quais você zela, você trabalha para manter este relacionamento, um relacionamento de amizade. Aqui na terra dá trabalho, não é? Dá trabalho viver comigo, para minha esposa. Dá trabalho o Tiago viver com os avós. Nós somos pecadores. Para viver em paz um com o outro dá trabalho. Mas no céu existia isto entre Pai, Filho e Espírito Santo? Nada disto. Só perfeita harmonia, perfeita amizade. Nunca um sentimento de solidão, onde a pessoa pensa: eu não tenho amigos. Mas Jesus chegou então a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deixou assim, então, este relacionamento sem igual para vir aqui. Deixou lá os seus privilégios
pense um pouco quanto à natureza humana. Dê ao ser humano privilégios. Gere um filho e dê a ele muitos privilégios. Comida preparada, roupa lavada, casa limpa. Se for comprado alguma responsabilidade, ele espera que você o pague pelo que ele fez. Ele suja a casa e espera que a mamãe limpe. A mãe pode estar doente, mas ele ainda quer ser servido. Não quer estudar. Estou falando daquilo que é por natureza de qualquer um filho que você ou eu venha a ter. Não quer estudar, vai querer dormir à vontade, jogar no celular, falar com os amigos. Na mesa, por natureza, ele não se importa se ele come tudo daquilo que ele gosta e não fica para outra pessoa. Se uma vez por outra ele fizer alguma coisa em casa para ajudar, com certeza precisa ser visto para poder receber a recompensa que ele espera. Tudo isto, meus amados, vem por natureza em nós. Jesus tinha tudo o que você pode imaginar de bom com seu Pai. E muito, muito mais do que isto ainda. Mas ele se dispôs a deixar isto para socorrer e servir a quem? Pecadores perdidos. Pensei muito em quão pecador eu sou. O quanto nós não gostamos de sermos servidos, em vez de estar disposto a nos humilhar e servir. Então, nós temos visto aqui, primeiramente, o que Jesus deixou. Ele deixou de lado a sua glória. Ele deixou o uso independente dos seus atributos divinos, sem deixar de ser Deus. Ele deixou as riquezas de lá. Ele deixou os seus privilégios. O que ele se tornou? Versículo 7 diz, continuando no 7, assumindo a forma de, quê? Nas suas Bíblias diz servo, mas no original realmente a palavra é escravo. E justamente porque em nossa época a palavra escravo é imensamente mal visto. Muitas vezes os tradutores deixaram de usar a palavra escravo, porém às vezes deixa assim de comunicar o que deveria comunicar. Jesus realmente assumiu a forma de escravo. E o direito do escravo é fazer o quê? Obedecer o seu senhor. O direito, a responsabilidade que ele tem é este de servir.
bem pouco tempo antes de Jesus ir à cruz, em Lucas 22 e 27, os discípulos vinham discutindo quem deles era o mais importante. Normal do ser humano, querer ser grande, não é? E eu não digo grande em estatura, mas em posição. Mas Jesus diz aqui: pois qual é maior? Quem está à mesa, sendo servido, em outras palavras, ou quem serve? E aí, para dizer, porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Eu sou como quem serve, ele disse. Em Mateus 20 e 28, Jesus disse: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Agora, se nós vamos servir alguém, importa que a gente saiba como servi-lo. É importante saber qual a maior maneira de servir alguém. E para saber qual é a maior maneira de servir alguém, é saber qual é a maior necessidade da pessoa. E no caso, qual é a maior necessidade do ser humano? A maior necessidade do ser humano é nascer de novo, não é? Para poder se tornar um filho de Deus. Mas sabe de uma coisa? A questão é que aliás, todos por natureza, todo ser humano nem sabe qual é a sua maior necessidade. De fato, ele pensa que nem existe esta necessidade por natureza. Assim, você chegando àquela pessoa que não conhece a Cristo, que está perdido nos seus pecados, você perguntando a ele: o que é que você mais necessita? Ele não vai saber responder. Isto é, pelo menos a não ser que alguém já tenha dito para ele e ele tenha entendido isto. A pessoa, por natureza, vai responder errado. Então, Jesus tornou-se um escravo. Um escravo para fazer a vontade do Pai. Quantas e quantas vezes ele não diz, especialmente em João, onde nós estamos estudando, né? Jesus diz: eu não vim aqui fazer a minha vontade. Em outras palavras, ele não disse: lá no céu estava ruim e eu procurando um lugar melhor para morar, eu vim aqui para a terra. Nada disto. Ele diz: eu vim para cá para fazer a vontade de meu Pai. Paulo continua dizendo ainda, tornando-se em semelhança de homens. Jesus era igual aos demais homens? Ele era igual aos demais homens em tudo, menos uma coisa: a natureza pecaminosa. Aliás,
aqui dizendo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Essas duas palavras aqui, semelhança e reconhecido, são realmente duas palavras um tanto semelhantes. A ideia teológica que Paulo está fazendo é que Cristo aparecia como qualquer outro homem, mas não era igual no sentido de não ser pecador, apesar de ser 100% homem. Em outras palavras, ser homem não é necessariamente dizer que tem que ser pecador. Primeiramente, a gente sabe isso porque Adão e Eva eram seres humanos antes do pecado entrar no mundo? Eram. Também Cristo se tornou 100% homem. Só não tinha a natureza pecaminosa igual a nós. E aí Paulo continua dizendo, e reconhecido em figura humana. Os judeus duvidaram a humanidade de Jesus? Você pode pensar de um exemplo, de uma ocasião, quando não acreditaram na humanidade de Jesus. Na semana passada, nós vimos em João 6:42, o povo dizendo, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz desci do céu? Eles reconheceram a humanidade dele, não foi? Vendo ele passando na rua, olhando para ele, diriam, ali vai passando Deus? Isso não. Mas vai passando aí um homem? Sim. Ele não tinha aquele negócio como muitas imagens diz ao redor da sua cabeça, enquanto estava aqui. Não tinha alguma coisa que o distinguisse dos demais homens quanto à sua aparência. Ele foi reconhecido em figura humana. Eles não sabiam, como eu mencionei na semana passada, que José não era o pai biológico de Jesus, mas reconhecê-lo como um ser humano, isto eles todos reconheciam. E aí, Paulo continua no versículo 8 dizendo, a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente àquilo que é exigido do escravo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu pergunto, é natural do homem se humilhar? Ou coisa difícil, não é? Me desculpe, mas não é pequei, né? Errei, ou uma coisa assim, como que fosse, errei contra você, não pequei contra o Senhor, como Davi que disse, contra ti somente pequei, quando ele tinha adulterado, quando tinha assassinado alguém. Ele reconheceu que o seu pecado era contra o Senhor.
É difícil nós nos humilharmos. O primeiro pecado envolveu a soberba de Adão e Eva pensarem que a vida melhor seria não ser limitado pelas ordens de Deus. Achavam que podiam escolher para si mesmo aquilo que seria melhor para as suas vidas. Que a vida boa, afinal de contas, vai ser eu ser dono de mim mesmo. Humildade, nada disto. Orgulho é o que nos vem natural. Mas Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. E obediente, o que isso significa? Uma autoridade superior deu uma ordem a ser cumprida e o servo o faz com gosto. Deixa eu enfatizar o que estou dizendo aqui. Muitos pais pensam que seu filho obedeceu quando, devagar e sem vontade, ele faz o que eles ordenaram. Mas, na verdade, isto é desobediência. Jesus não obedeceu devagarzinho, se arrastando. Eu não quero fazer, mas estou sendo obrigado a isto. Não. Ele obedeceu de boa vontade à vontade do seu Pai. Então, eu pergunto, foi a vontade do Pai que Jesus morresse na cruz? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que não são coisas que a gente costuma pensar em serem perecíveis, né? Isso aqui, essa aliança é de ouro, já faz quase 42 anos que está aqui no meu dedo, e não está enferrujado nem nada, depois de 42 anos. Mas aqui ainda chama ouro e prata de coisas perecíveis. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Olha o que você recebeu, o que eu recebi do meu pai. Um procedimento fútil, egoísta, por natureza má. Mas fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de quem? De Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Esta palavra aqui, que eu li conhecida, nós poderíamos ler planejada por Deus antes da fundação do mundo. Em outras palavras, quando Deus planejou a criação, como parte do decreto eterno, Ele planejou também a morte do seu filho. Ele planejou a queda no pecado. E, para resgatá-lo, a morte do seu filho. Deixa eu
ler aqui um pouco de um livretozinho que nós temos. A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência, isto é, que Deus nos criou, a nossa obrigação a Ele é obedecer, né? Por Ele ser o Criador, elas jamais poderiam alcançar o dom da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus. Nós nunca poderíamos nos aproximar de Deus se não fosse Ele se humilhar, vir aqui à terra para nos aproximar dele. Então, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não se humilhou somente até a morte, mas uma morte imensamente terrível. A morte terrível da cruz. Não foi uma morte branda qualquer. Em Mateus capítulo 26 e versículo 39, Jesus, sabendo que sua morte estava chegando bem próxima, ele disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele enfrentaria na cruz tremenda dor física, dor de levar o justo castigo da santa ira de Deus contra todos os pecados de todos os que nele creriam. Além disto, a vergonha que sofreu lá na cruz. Ele sim levou sobre si o pecado de quem não merece. Lembra-se onde começamos? No versículo 5 disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Há este sentimento em você? Não é natural a nenhum de nós, não. Não é verdade? O que é natural a todos nós, aquele egoísmo de viver a ser servido em vez de servir. Nós precisamos servir conforme a necessidade. O resultado disto nós encontramos ainda nos versículos 9 a 11. Pelo que? Isto é, justamente porque Jesus se dispôs a deixar as glórias do céu, vir aqui à terra, sofrer e morrer na cruz, por quem não merecia. Por isto, Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O resultado foi bom da humildade que Jesus teve? Grande coisa, né? Nos humilhando,
é que Jesus disse lá em Lucas 18 e 14, todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Qual é que tem que vir primeiro? Humilhar-se. E nota, não é ser humilhado, não. Uma vez uma mulher disse para mim, a Bíblia diz que quem é humilhado será exaltado. Não é verdade. O soberbo será humilhado, mas é o que se humilha. Este será exaltado. Tem diferença aí, importante. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Não é Jesus. Tem muita gente por aí que dão até esse nome aos seus filhos, não é? O nome é Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. O fato é que todo ser humano, todos nós que estamos aqui hoje de manhã, todos nós um dia vamos dobrar o joelho diante de Jesus. Quem já costuma fazer aqui na terra voluntariamente e alegremente, terá o céu. Porém, por outro lado, quem resistir a isto aqui na terra, quem se manter rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus para sempre. Mesmo no inferno, pessoas vão estar adorando e reconhecendo que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aliás, para quem nega a divindade de Jesus, isso aqui é um versículo que deveriam prestarem atenção, porque todo joelho, inclusive das pessoas que negam a divindade de Jesus, elas vão dobrar o joelho diante de Jesus um dia. E isto vai ser para a glória de Deus Pai. Adorar Jesus não é tirar de Deus o que Ele merece, não. É fazer a coisa como Ele ordena que seja feito. Em Romanos capítulo 10 e versículo 9, o mesmo Paulo escreve dizendo: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aí é a garantia de Deus. Serás salvo. Você necessita disto. Você necessita da salvação. Todo ser humano necessita. Mas, por outro lado, todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, não só da boca para fora, mas de coração, e vive assim, este será salvo. Eu pergunto, você confessa Jesus como o Senhor de sua vida? Está vivendo de fato como que Ele seja o Senhor de sua vida?
Eu quero ler aqui mais uma pequena história de dois jovens missionários. Iniciado em Erfurt, Alemanha, no século XVIII, quer dizer que já faz talvez perto de 300 anos isso aqui, o movimento de oração contínua, quer dizer, oração 24 horas direto, chamado Moravianos, durou por quase 100 anos, mais extenso do que uma geração, mais perto de 2 gerações. E eles não oravam, preste bem atenção, eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. 2 jovens moravianos de 20 anos de idade, mais novo do que a maioria de vocês aqui, não pessoas no final da vida, quando achavam, já gozei a vida muito, eu vou dar a minha vida para servir ao Senhor. 2 rapazes de 20 anos ouviram sobre uma ilha no leste da Índia. Eu fiquei até pensando, será que não foi próximo a este dos senalenses? Cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Esses 2 rapazes ouviram esta história. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. E a resposta do dono foi imediata: nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essas coisas sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se nós fôssemos à sua ilha como seus escravos para sempre, você deixaria a gente ir para lá? Diante disto, o homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles para lá. Então os jovens usaram o valor da sua própria venda, dos seus bens, aquilo que tinham, para custear a sua viagem. Sim, uma coisa que eu esqueci de explicar aqui no início: os morávios moravam na região que hoje em dia é chamado Checoslováquia, lá no leste europeu. No dia que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de seus familiares, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles 2 se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. 2 rapazes de 20 anos de idade, talvez iriam morrer na chegada. Provavelmente não, como o John no começo. Europeus.
iriam poder se casar, quem sabe, mas se tornar escravos para o resto da vida. E isso para quê? Para que Cristo fosse glorificado, o Evangelho sendo pregado naquela ilha, onde tinha 2.000 pessoas, 2.000 pessoas vivendo na miséria da escravidão, sem poder ouvir falar de Cristo. É uma história impressionante, sim. Mas o que Jesus fez foi muito, muito mais do que isto. A riqueza e facilidade que Jesus tinha no céu, em todos os sentidos, era muito maior do que a destes dois rapazes. E fazer isto por quem? Será que nós estamos voltando a Ele a gratidão pelo que Ele fez por nós? Você está sendo humilde em servir ao Senhor, levando o Evangelho aos perdidos, servindo em sua casa, a sua família, servindo no trabalho. Aliás, será que Deus está chamando um de vocês a ser um missionário? Seja onde for. Ele não manda todos para uma situação tão difícil. Ele poderia ter protegido John de não morrer nas flechadas dos senalenses. Ele é soberano. Ele podia ter protegido ele disto. O que aconteceu com esses dois rapazes aqui, o resultado do trabalho deles, eu não sei. Mas eles foram fiéis diante daquilo que Cristo fez. E quantas vezes não é verdade de nós que nem em casa a gente não serve para quase nada. Espera só ser servido. Somos ingratos, não é? Será que é real a nossa confissão de Jesus como o Senhor? Ou será que é só da boca para fora? Muitos dos que confessam Jesus como o Senhor vão acabar ouvindo, como diz em Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ó Senhor, diante daquilo que nós acabamos de estudar aqui, nós somos miseráveis pecadores que merecem o inferno para sempre. Mas a verdade é que o Senhor Jesus Cristo teve misericórdia em ir
lá a Israel, se tornando um ser humano tão limitado aquele que antes em tudo era infinito. E fez isso para resgatar todo aquele que nele crê. Que hoje, Senhor, seja dia de salvação aqui no nosso meio. Que o Teu Espírito Santo traga o arrependimento do pecado e a transformação de vida. E além da salvação, Senhor, nós mesmos que fomos resgatados por Cristo, certamente o Senhor sabe o quão negligente nós somos em levar o Teu Evangelho aos perdidos. Aqui é a nossa vizinhança. Que nesta semana nós possamos agir diferente. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.